Tem agora as imagens lá na frente do Hospital Rio Grande Natal, onde o ex-presidente Bolsonaro está internado e vai ser transferido para ir para Brasília. Uma coletiva de imprensa com os médicos dando mais informações sobre o estado de saúde do ex-presidente. Vamos assistir. Até o momento, por uma decisão pessoal do senhor ex-presidente, em conjunto com a sua família e o seu médico assistente, o Dr. Cláudio, e visando dar continuidade ao tratamento com suporte e proximidade dos seus entes queridos, está programada para ocorrer no dia de hoje a sua transferência para a cidade de Brasília, Distrito Federal. O paciente permanecerá sob acompanhamento e assistência integral da equipe médica multiprofissional dessa instituição até o momento da remoção em aeromédico. Tá certo? Então, a aeronave com suporte médico. Ok? Pessoal, a gente está à disposição de vocês. Eu, Dr. Hélio, Dr. Cláudio, fiquem à vontade. Doutor, vai ser necessária uma cirurgia em algum momento? Essa parte, então, a gente vai deixar para os cirurgiões que vão fazer as colocações deles. No momento, a conduta é uma conduta expectante, a manutenção do tratamento clínico e a resposta do organismo do paciente é quem define, conjuntamente com os exames continuados e a experiência da equipe, a necessidade ou não de intervenção e em que momento isso deveria ser feito. Eu sou Ana Ruth, eu sou da Band RM, da Band Nacional. Minha pergunta vai nesse sentido, mas um pouco mais abrangente. Ontem o paciente se submeteu aos exames de imagem, foi isso que foi divulgado no boletim. Eu queria saber quais foram os resultados, quais foram as imagens e o que elas trouxeram de subsídio para o procedimento a ser adotado a partir dele. E se a gente já pode falar, estou vendo que o senhor já passou para o Dr. Cláudio Birolini. Dr. Cláudio, a gente pode trazer, ontem o boletim dizia que ele tinha saído da condição de urgência para a condição clínica de não necessidade de cirurgia. Hoje, nesse momento, a gente poderia dizer que uma cirurgia não está descartada? Bom dia a todos. Bom dia. Durante a evolução de ontem para hoje, o que a gente consegue dizer é que, no momento, está descartada a necessidade de uma intervenção cirúrgica de urgência e emergência. Okay? O que não significa que tenha havido resolução do quadro de subincutâneo intestinal. E isso, portanto, demanda a reavaliação periódica ao longo de horas e dias para que seja tomada uma decisão no segundo momento. Então, embora no momento atual não haja nenhuma necessidade de intervenção cirúrgica de urgência, o que vai acontecer nos próximos dias vai depender da evolução clínica do presidente Jair Bolsonaro. A transferência é exclusivamente por vontade pessoal dele, com a família, como o senhor falou, ele não teve nenhuma piora do quadro clínico, é isso? Não, o paciente não teve piora do quadro clínico, o quadro do paciente permanece estável, conforme foi colocado na nota, mas ele tem um médico assistente, o Dr. Cláudio, que vai o acompanhar doramente, e a necessidade da proximidade dos entes. Esse tipo de condução clínica, ela pode demorar um dia, 2, 3, 5, 7, e a família quer apoiá-lo. A família tem as suas atividades, a família quer estar perto. E ele manifestou, então, esse desejo também de estar perto da família, embora até ontem, até agora pela madrugada, tenha considerado ficar aqui. Mas o desejo da família também em apoiá-lo foi preponderante, tá certo? Ele estava muito satisfeito com a assistência, até agora pela madrugada externou o desejo de continuar aqui, mas a família tem os seus próprios compromissos, deseja o perto. Dr. Cláudio é de São Paulo, então para ele é muito mais fácil apoiar em Brasília do que aqui. Por isso a decisão de transferir. Então, o desejo da família e do próprio presidente. Como é que vai ser essa estrutura de transferência dele? Ele chegou aqui, obviamente, de Santa Cruz, veio de helicóptero e depois chegou de ambulância. O suporte, a estrutura logística e de equipe para transferi-lo daqui do Hospital Rio Grande para o DF-STAR. Como é que vai acontecer isso? Os médicos que vão acompanhá-lo, ele sai daqui de helicóptero, como é que vai ser? Tem uma equipe da Unimed no ar, tá certo? Que se disponibilizou. A gente agradece ao presidente da Unimed local e ao Dr. Álvaro, que articularam isso no Unimed Nacional,
tá? E essa equipe já vai iniciar o seu deslocamento a partir de Belo Horizonte, tá certo? E essa equipe virá, essa é uma equipe composta por médico, enfermeiro, uma equipe completa, tá? E eles serão recebidos na pista do aeródromo, tá bom? Do São Gonçalo, na pista do aeroporto, em ambulância UTI móvel, tá? Essa equipe virá ao hospital, discutirá com o Dr. Hélio, comigo, com o Fernando, com o Dr. Berolin, fará a avaliação do paciente que ele já tem, nós já mandamos para ele. Ele será colocado na UTI móvel até o aeroporto e depois aproximadamente 3 horas de voo, 2 horas e meia, aproximadamente até Brasília. Doutor, já sabe quando vai ser essa transferência? Hoje. Que horas deve começar essa sessão? Essa informação precisa depende do plano de voo. Esse plano de voo está sendo elaborado aí. Até esse momento nós não temos um plano de voo estabelecido. Doutor Cláudio, eu sou Renata Moura da Folha de São Paulo. Qual foi a avaliação que o senhor fez do Bolsonaro, né, quando encontrou pela primeira vez? Eu queria saber se ele apresentou alguma queixa específica e como o senhor já acompanha ele desde 2018, eu acho, se de alguma forma se diferencia de outros episódios como esse. Ao longo desses, eu acompanho ele mais recentemente, tá? Não é desde 2018. Nesses últimos anos, ele tem tido esses episódios recorrentes de suboclusão intestinal, que é uma característica de pacientes que foram submetidos a diversas cirurgias. Okay? E esse episódio atual parece que é um pouco mais exuberante do que os episódios anteriores. Suboclusão intestinal é uma condição muito comum em pacientes submetidos a diversas cirurgias e que, na grande maioria dos casos, acaba revertendo apenas com medidas clínicas. Manutenção de jejum, descompressão gástrica com sonda, hidratação parenteral e aguardar. Então, os outros episódios que ele teve reverteram rapidamente. Esse episódio a gente está aguardando ainda para ver qual será a evolução. O senhor disse que ele é mais exuberante porque ele é mais duradouro ou porque há sintomas diferentes? Porque é mais grave. Não estou falando em gravidade. É mais exuberante no sentido que ele teve mais dor, mais distensão. Nesse aspecto, já vai fazer praticamente 24 horas com tomadas das medidas iniciais, embora tenha havido uma melhora, ele mantém algumas características de que ainda isso não está resolvido. E, portanto, demanda a continuidade das medidas. Doutor Ícaro, aqui, jovem na Tribuna do Norte, foi informado no boletim que ele está sem dieta, né? Dieta zero, está se alimentando ali por sonda. Tem expectativa de quando ele vai voltar a se alimentar e, consequentemente, ter uma alta para atividades normais? Ok, então, na verdade, ele está recebendo uma dieta que é dieta parenteral, que a gente chama de dieta na veia, não é por sonda, ok? Quando você tem qualquer evidência de suboclusão intestinal, você tem que deixar o intestino totalmente em repouso e sem receber nada, e além disso, descomprimir o excesso de suco gástrico, bile que é produzido. Isso, se não for drenado, vai ficar parado no intestino, isso causa dor, distensão, etc. Então, enquanto ele não apresentar algum sinal de desobstrução, ele tem que ser mantido em jejum total. Às vezes a gente deixa um pouquinho de água por comprar conforto, porque a sonda atrapalha, dói a garganta, então a gente autoriza que o paciente beba aí até 200, 300 ml de água, normalmente vão para o estômago e voltam pela sonda. Então, os sinais de descompressão ou de resolução do quadro de suboclusão intestinal é cessação da dor, melhora da distensão abdominal e retomada das evacuações, eliminação de flatulência, que é a eliminação de gases, que a gente diz. Tá? Então segue sem previsão de alta? Sim, sem previsão de alta. E por isso também a decisão de transferi-lo para Brasília, mais perto da família. Doutor, essas dores, ele se queixou se começou aqui, quando ele chegou no Rio Grande do Norte, ou se já vinha há alguns dias apresentando esses sintomas? Bom dia a todos. Ele começou a apresentar esses sintomas na quinta-feira à noite. Na sexta-feira pela manhã ele teve uma discreta melhora e seguiu para os compromissos que ele tinha agendado. E no decorrer de alguns desses compromissos ele sentiu uma forte dor
que foi na sexta-feira pela manhã, e foi quando ele foi transferido de Santa Cruz para o Hospital Rio Grande. Minha pergunta vai para os cirurgiões, naturalmente, e acho que até um pouco de curiosidade. O ex-presidente já submeteu, acho que foram 4 cirurgias. Bom, nós temos aí então o registro da coletiva dos médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro que estão atendendo ele lá em Natal. O ex-presidente que será transferido para Brasília confirmaram ainda hoje, mas no momento então as informações que eles deram durante essa coletiva é de que essa transferência foi uma decisão pessoal do ex-presidente, não foi por causa de nenhuma pior, existe ali um desejo da família de que ele fique perto, até porque não existe, os médicos falaram no momento, uma previsão de alta, assim como também não tem nenhuma previsão, necessidade no momento de nenhuma cirurgia para o ex-presidente no momento, que eles destacaram que, claro, pode mudar eventualmente, tudo depende da evolução do quadro clínico do ex-presidente, que eles destacaram também questões de fazerem drenagens e manutenções importantes para ver a situação do ex-presidente. Por enquanto, ele segue em jejum e com acompanhamento médico, e como não existe aí essa previsão de alta, então ele está indo para Brasília, onde vai ficar perto da família, mas muito destacada essa parte, né, Ronilson, do desejo da família de que o ex-presidente esteja lá em Brasília, justamente porque não se sabe exatamente o momento que ele vai poder sair do hospital, né? Natália, assistindo a entrevista, assim, me pareceu um pouco mais grave ou mais sério do que eu imaginava. E, de fato, né, eu acho que tem um simbolismo importante, não tem só a questão afetiva, obviamente. Eu acho que ser transferido para Brasília ou para São Paulo, para o Rio de Janeiro, eu acho que são locais de força política importantes também, não só por estar perto da família, quer dizer, não haveria dificuldade nenhuma da família estar próxima também no Rio Grande do Norte, é um deslocamento possível para eles. Mas acho que estar em Brasília ou estar em São Paulo, acho que estar nesses lugares de centro de poder também é importante, visto que até o momento os médicos dizem que não há uma necessidade de cirurgia agendada, mas muito mais uma recuperação e um acompanhamento que também não permite uma previsão de alta. Então, acho que são passos importantes aí a serem dados nos próximos dias.